As batalhas da infância de um homem Sigma, uma jornada de força e resiliência. Os homens Sigma nascem assim ou se tornam ao longo da vida? Essa pergunta ecoa como um mistério não resolvido, provocando debates intensos e reflexões profundas. Suas origens podem ser incertas, mas uma verdade é inegável. Os homens Sigma compartilham algo poderoso, desafios marcantes que os moldam desde cedo, deixando cicatrizes que definem quem eles são. Na infância, enfrentam lutas que os colocam à prova, forjam sua resiliência e esculpem sua visão singular do mundo. Essas provações, embora dolorosas, tornam-se os alicerces de uma força interna que os diferencia. Hoje, mergulharemos nessa jornada intensa e reveladora, explorando as 7 principais batalhas da infância que todo homem Sigma enfrenta. Os momentos que os transformam nos líderes silenciosos e estrategistas enigmáticos que conhecemos. Prepare-se para desvendar as marcas profundas de uma infância que não apenas testa, mas define um homem Sigma. As batalhas da infância de um homem Sigma, uma jornada de força e resiliência. Batalha número 1. Um sistema contra eles desde o início. Desde os primeiros passos na vida, os jovens homens Sigma enfrentam uma batalha silenciosa, travada contra a própria estrutura da sociedade que os cerca. Nascem em um mundo que parece alheio às suas inclinações naturais. Um mundo que insiste em forçá-los a moldes que jamais lhes serviram. O sistema educacional, por exemplo, torna-se um campo de provas impiedoso. Ali, onde a uniformidade reina soberana, a essência livre e reflexiva do homem Sigma encontra resistência. Não é falta de inteligência, longe disso. A questão é mais profunda. É sobre a forma como enxergam, interpretam e interagem com o mundo. Enquanto muitos se ajustam à rigidez das regras, os Sigma sentem o peso de estruturas que sufocam sua criatividade, abafam sua curiosidade e ignoram suas perspectivas únicas. Para eles, as escolas não são templos de aprendizado, mas arenas de conflito interno. Um sistema obcecado por rotinas e padrões ignora a riqueza de mentes que pensam além do comum, que se atrevem a questionar onde os outros obedecem. Essa dissonância gera frustrações, não pela incapacidade de aprender, mas pela ausência de espaço para o pensamento livre. E assim, o homem Sigma cresce em um sistema que não apenas falha em compreendê-lo, mas frequentemente tenta apagá-lo. Essa luta não é um reflexo de suas limitações, mas uma acusação direta a um modelo educacional que, em sua obsessão pela conformidade, negligencia os brilhantes pontos fora da curva. É nesse campo de batalhas diárias que o Sigma começa a moldar sua resiliência, forjando-se contra um sistema que, desde o início, não estava ao seu favor. Batalha número 2. Uma curiosidade que desafiava limites. Desde os primeiros anos, a curiosidade de um homem Sigma não é apenas um traço. É uma força pulsante, quase incontrolável, que molda sua percepção do mundo. Ele não faz perguntas por simples capricho, mas porque sente a necessidade de entender profundamente tudo ao seu redor. Cada porquê carrega um peso, uma busca incansável por respostas que nem sempre chegam. Esse turbilhão de questões, muitas vezes ignoradas ou minimizadas pelos adultos, força o jovem Sigma a trilhar outro caminho, o da autossuficiência intelectual. Sem encontrar a orientação que procura, ele aprende a confiar apenas em si mesmo. Livros, experiências e observações tornam-se seus mestres silenciosos. Essa jornada precoce não é fácil. É solitária, mas inevitável. Enquanto outros jovens aceitam respostas simplistas, o Sigma vai além, explorando até o desconhecido para saciar sua fome por conhecimento. Contudo, sua curiosidade voraz pode se tornar um fardo para aqueles ao seu redor. Pais e tutores, confrontados com perguntas que desafiam o óbvio e ultrapassam o limite do cotidiano, muitas vezes respondem com irritação ou exaustão,
Não porque não se importam, mas porque simplesmente não estão preparados para a profundidade de sua mente em formação. Esse conflito inicial ensina algo crucial ao jovem Sigma, que o conhecimento verdadeiro não vem de respostas prontas, mas da coragem de buscar sozinho. É aqui que ele descobre sua maior força, a habilidade de questionar e investigar por conta própria, uma característica que o definirá por toda a vida. Em um mundo que tantas vezes não entende sua sede, ele se torna o explorador solitário de uma verdade que só ele é capaz de encontrar. Batalha número 3. A solidão que forja a independência. Desde muito cedo, os homens Sigma enfrentam uma dura e inevitável verdade. A confiança plena nos outros é uma moeda arriscada. As decepções chegam cedo, não como tempestades repentinas, mas como uma sucessão de momentos que os forçam a olhar para dentro de si mesmos. Mesmo nos laços mais próximos, como com seus próprios pais, eles aprendem que as intenções humanas, embora muitas vezes genuínas, são limitadas pela imperfeição. Essas lições, dolorosas e solitárias, não geram amargura, mas clareza. O jovem Sigma entende que o mundo é imprevisível e que, para sobreviver, ele deve ser sua própria âncora. É uma compreensão que o desafia e o molda, criando um senso de autossuficiência que outros só aprenderiam muito mais tarde, ou talvez nunca. Essa independência não é uma escolha, mas uma necessidade. Ele se torna seu próprio protetor, seu próprio guia, seu próprio amigo leal. A cada decepção, a cada promessa quebrada, ele se levanta mais forte, mais resiliente, construindo, tijolo por tijolo, a fortaleza interna que o sustentará por toda a vida. Por trás dessa autossuficiência, há uma força silenciosa, quase impenetrável. O Sigma não se isola por desconfiança, mas porque sabe que a única pessoa em quem pode confiar completamente é ele mesmo. E longe de ser um peso, essa autossuficiência é seu maior poder. Ele se torna o arquiteto de seu próprio destino, um estrategista no jogo imprevisível da vida, guiado pela certeza de que sua força interna é inabalável. Batalha número 4. Um lar sem porto seguro. A infância de muitos homens Sigma está longe de ser um conto de estabilidade e conforto. Crescendo em lares fragmentados ou imersos em ambientes caóticos, eles conhecem desde cedo o que é viver à margem do que o mundo chama de normal. A estrutura familiar tradicional, um abrigo de estabilidade para muitos, é para eles algo distante, quase inatingível. Enquanto seus pares viviam narrativas familiares previsíveis, o jovem Sigma se via como a ovelha negra, um estrangeiro em meio a padrões estabelecidos. Esse sentimento de diferença não é apenas uma sombra em sua infância, é uma marca indelével que molda sua visão de mundo. Ele aprende, cedo demais, que não pode contar com os alicerces que parecem sustentar os outros. Mas o Sigma não cede ao caos. Ele o transforma. Cada experiência de desajuste se torna uma lição de resiliência. Cada momento de isolamento o empurra a desenvolver uma força interna inquebrável. Enquanto outros crescem com redes de apoio, ele constrói a sua própria, tecida com autossuficiência e determinação. Essa jornada, marcada por uma sensação constante de luta, o força a enfrentar adversidades de frente, sem escudos ou atalhos. Ele pega o papel de ovelha negra, que o mundo lhe deu, e o transforma em algo muito mais poderoso, o do lobo solitário, um indivíduo que caminha sozinho, não por fraqueza, mas por escolha. Ele não se esconde do mundo, ele o encara de frente, preparado para qualquer batalha que a vida possa oferecer. Batalha número 5. A diferença que nunca puderam ignorar. Desde cedo, os homens Sigma carregam uma sensação inquietante, quase visceral, de que não são como os outros. Não é algo que possam articular facilmente,
mas uma percepção que pulsa em cada interação, em cada troca de olhares. Eles veem o mundo através de lentes diferentes, analisam o que passa despercebido, leem nas entrelinhas das dinâmicas sociais e percebem que algo não se alinha, como se estivessem fora de sintonia com o ritmo coletivo. Esse sentimento de diferença não é uma ideia passageira, mas uma presença constante, uma parte inescapável de sua identidade. É como se estivessem sintonizados em uma frequência que poucos conseguem captar. Eles observam, analisam, absorvem. E, em meio a isso, percebem que não se encaixam no molde que o mundo parece exigir. Mas essa desconexão não é necessariamente uma maldição. Para o Sigma, é tanto um peso quanto um chamado. É o desafio de navegar em um mundo que nunca pareceu totalmente feito para eles, enquanto buscam entender e aceitar o que os torna únicos. Embora difícil, essa jornada é também profundamente transformadora. Cada momento de estranhamento, cada situação onde sentem que não pertencem, os empurra mais fundo em sua própria consciência. Eles aprendem a abraçar sua singularidade, não como uma fraqueza, mas como uma força invisível que os diferencia. Essa percepção, dolorosa e reveladora, se torna a base de sua força interior, guiando-os a traçar caminhos que apenas eles podem percorrer. Afinal, ser diferente não é uma falha. É a marca de quem está destinado a escrever sua própria história. Batalha número 6. A chama subestimada que se recusou a apagar. Na juventude, os homens Sigma carregam o fardo de serem subestimados, desacreditados até mesmo por aqueles ao seu redor. Não era que lhes faltasse talento ou inteligência. Era que seu brilho era sutil, uma chama que ardia lenta e silenciosamente, longe dos holofotes que a sociedade exige. Enfrentando suas próprias batalhas internas, eles focavam mais em sobreviver às tempestades do que em provar qualquer coisa ao mundo. Para os olhos apressados, isso os fazia parecer frágeis, talvez até quebrados. Mas o que muitos não conseguiam enxergar era o extraordinário processo que se desenrolava em silêncio. Cada luta era uma lição. Cada obstáculo superado, um tijolo na fundação de algo grandioso. O jovem Sigma não se apressava em mostrar seu valor. Ele o construía. Durante anos, aqueles ao seu redor viam apenas a superfície, julgando rapidamente aquilo que não entendiam. Porém, dentro do Sigma, uma força latente crescia, como um vulcão preparando-se para irromper. Seu potencial não era imediato, mas profundo. Uma força que não se revela até estar completamente formada. E então, com o passar do tempo, o que antes era ignorado torna-se impossível de ignorar. O Sigma amadurece, encontra sua voz, domina suas habilidades e, finalmente, se ergue. Aqueles que um dia duvidaram olham com assombro para a força que sempre esteve ali, mas que não reconheceram. Sua trajetória, marcada por ser incompreendido e desacreditado, transforma-se em um testemunho de resiliência. Não era sobre provar algo a alguém, era sobre provar a si mesmo que a grandeza nunca depende da validação alheia. A jornada do Sigma é uma lição. Subestimar alguém não apaga sua chama, apenas a alimenta para brilhar ainda mais intensamente. Batalha número 7. O peso de trilhar o caminho menos percorrido. Desde a infância, os homens Sigma sentem um chamado que poucos ousam ouvir, o de seguir um caminho próprio, sem se curvar às normas que o mundo impõe. Não é uma escolha consciente no início, mas um impulso natural, uma recusa em se moldar ao que não ressoa com sua essência. Porém, abraçar a autenticidade em um mundo que exige conformidade não é uma jornada fácil. E para um jovem Sigma, isso significa carregar um fardo que poucos entendem. Enquanto seus pares buscam aceitação, seguindo o fluxo da normalidade, o jovem Sigma caminha contra a corrente. Suas escolhas, ideias e formas de enxergar o mundo frequentemente
Atraem olhares desconfiados, críticas ou até hostilidade. Ser diferente em uma idade onde ser igual parece ser a única regra do jogo é um teste de resiliência que poucos suportam. Para ele, cada passo fora do esperado é acompanhado por julgamentos e rejeições, mas também pela oportunidade de descobrir sua força interna. A pressão para se conformar é imensa, esmagadora. Mas o Sigma, mesmo em sua juventude, aprende uma lição que muitos só entendem muito mais tarde: que a verdadeira liberdade está em se desprender da necessidade de validação externa. Ele paga o preço da incompreensão, mas o faz de cabeça erguida, porque entende que o custo de negar quem realmente é seria ainda maior. Essas experiências difíceis moldam seu caráter, transformando-o em alguém inabalável diante do julgamento alheio. Cada momento de isolamento, cada crítica enfrentada, constrói os alicerces do homem autêntico e independente que ele está destinado a se tornar. Ele aprende, cedo e da maneira mais dura, que caminhar por um caminho solitário não é fraqueza, é coragem. E essa coragem será sua arma mais poderosa ao enfrentar o mundo. E para concluirmos, vamos compreender agora como os homens Sigma são forjados no fogo da adversidade. A jornada de um homem Sigma não é apenas uma caminhada, mas uma batalha constante contra as forças que tentam moldá-lo em algo que ele nunca foi destinado a ser. Desde cedo, ele enfrenta o peso de um sistema que não o entende, a solidão de ser diferente e a constante dúvida daqueles que o subestimam. Mas é justamente nesse caos que o Sigma encontra sua força. Cada passo fora da norma, cada rejeição, cada crítica, tudo se torna combustível para o fogo que arde dentro dele. Ele aprende a se erguer sozinho, a confiar em sua intuição e a construir um caminho onde outros só enxergam obstáculos. A dor da infância não o quebra, ela o fortalece, forjando uma resiliência que poucos conseguem igualar. O homem Sigma não busca a aceitação do mundo, porque ele sabe que sua verdadeira força reside em sua autenticidade. Ele não se conforma, ele transcende. Ele não é guiado pelas expectativas alheias, mas por sua própria visão e determinação. As cicatrizes que carrega não são sinais de fraqueza, mas troféus de uma vida vivida com coragem e convicção. No final, o Sigma não é definido pelas lutas que enfrentou, mas pelo que escolheu se tornar apesar delas. Ele é o arquiteto de seu destino, o estrategista silencioso que domina as adversidades e caminha com firmeza, mesmo no terreno mais incerto. Sua história é uma lição viva. Não importa quão desafiadora seja a jornada, é possível transformar dor em poder, solidão em força e diferença em propósito. E assim, o homem Sigma se torna um símbolo da resistência humana, uma prova de que, quando alguém se recusa a ser apagado, ele pode iluminar até os caminhos mais sombrios. E assim, chegamos ao final dessa jornada, uma reflexão sobre as batalhas que moldam a força interior e a resiliência única do homem Sigma. Como você viu, os desafios não são um fardo, mas uma forja que transforma adversidades em potencial ilimitado. Lembre-se sempre, não é o peso das cicatrizes que importa, mas a história que elas contam. Uma história de superação, coragem e autenticidade. Agora, quero convidar você a continuar explorando mais sobre o universo Sigma. Assista ao vídeo sugerido que aparecerá na tela. Como os homens Sigma lidam com a rejeição. Tenho certeza de que ele trará insights poderosos para a sua jornada. E não se esqueça de se inscrever no canal DNA Sigma. Juntos, continuaremos a desvendar o enigma e a força que é ser Sigma. Até a próxima!